Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa noite para você, meu amigo. E nessa hora, eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que falou profundamente ao meu coração, que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 11, que fala assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. E vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. De nada aproveitam as riquezas do dia a dia, irá, mas a justiça livra da morte. Versículo 5 fala: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Amém, amados? E aqui nós vamos fazer uma reflexão a respeito dessa palavra e ver o que o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós. Alabra subierca, em nome de Jesus, que fala assim. Provérbios 11 fala de pessoas que não passam, que passam as outras para trás, mas é justo em tudo que faz. Essa história que eu vou contar fala de um comerciante que fazia de maneira justa. Certo dia o pastor foi ao seu supermercado. Chegando lá, o comerciante lhe falou esse versículo da Bíblia, Provérbios 11. Balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Ele falava para o pastor sempre que não queria nada de ninguém, não sentia prazer em passar as outras pessoas para trás. Glória a Deus por isso, né? É tão raro hoje em dia ver pessoas assim honestas, né? Que não quer passar ninguém para trás, que não quer nada alheio, né? Nada que não é seu. Às vezes a gente perde um dinheiro, perde alguma coisa, vem alguém e devolve, né? Deus se alegra muito, né? Os filhos de Deus, os servos do Senhor têm que ser honestos em tudo. Principalmente em trazer a palavra de Deus. A gente tem que pregar ela como ela é, de fato. O Imetro pesou vários leites e uma dava 900, outras 800, nunca 1 litro, e eles vendiam como se fosse 1 litro, enganando as pessoas, menos a Deus. Você paga por 1 litro e você paga por 1 litro e que não era, né? Ele está falando aqui, você compra às vezes 1 litro de leite pensando que você está pagando por 1 litro de leite, mas muitas das vezes aquela balança é enganosa, né? As pessoas pensam que está tirando proveito, que vai crescer em cima desse tipo de coisa, desse tipo de erro que elas cometem, mas a Bíblia fala que essas pessoas elas só andam para trás. Quanto mais ela engana as outras pessoas, ela está se enganando a si mesmo, né? A si mesmo, porque a Deus ninguém engana. O que os olhos do homem ou da justiça não podem ver ou alcançar, labra subélia, os olhos do nosso Pai Celestial, a Bíblia diz que tudo está patente, tudo está diante dele, ele vê tudo e todos, nada fica oculto ou escondido diante do Senhor. Então a balança de Deus, ela se posiciona aqui, como a palavra de Deus diz, que ela é uma balança justa. A gente nunca deve querer aquilo que não é nosso, né? Tá falando na parte material como na parte espiritual, tá falando, né? Na parte material, a gente pode ter um entendimento que a gente tem que andar de forma certa, de forma correta. Não devemos passar ninguém para trás, não devemos querer objetos ou algo material de ninguém, os pertences de ninguém, porque aquilo que aquela pessoa adquiriu é um suor dela, né? É um mérito dela. Mas tem pessoas que quer o que é dos outros, quer marido dos outros. Graças a Deus,
Quando eu era ímpia, oh meu Senhor, eu te louvo e te agradeço. Graças a Deus eu tenho que agradecer ao Senhor, que eu nunca gostei de homem casado, nunca gostei de homem que tinha compromisso, que tinha aliança no dedo. Aquilo que era dos outros, para mim, não me interessava. Eu tinha repúdio, eu tinha, sei lá, eu tinha nojo. Para mim, aquilo ali não me servia. Graças a Deus, Deus colocou essa qualidade dentro de mim, que eu louvo a Deus por isso. E eu vejo aqui hoje na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos orienta claramente que a gente não deve querer nada de ninguém, nem um centavo de ninguém. Eu entendo que existem pessoas que estão extremamente corretas, mas já tem outras que têm falha no seu caráter. E é isso que Deus quer falar na sua palavra, que Ele quer endireitar. Ele é quem conserta. Ele é quem endireita as veredas do homem, né? Do homem mau. Enquanto isso existe, pessoas que não passam ninguém para trás, ele levou o seu carro, aqui está contando uma história, né? O autor aqui está contando uma história. Ele levou o seu carro numa oficina e um homem falou, você só vai pagar a solda, né? Pois o problema é simples, se fosse outro, cobrava mais, mas esse homem da oficina foi justo. Então aqui conta a história de um pastor que tinha quebrado o seu carro, estava com problema, e ele levou na oficina, na cidade onde ele morava, se encontrava. E chegando lá, o dono da oficina, o rapaz, né, que trabalhava lá, falou, olha, o problema do seu carro é muito simples, porém eu vou abrir, vou fazer o conserto e vou cobrar só a solda mesmo, nada mais do que isso. Então o pastor pôde observar na vida daquele homem uma sinceridade, né? Aquele homem não tinha balança enganosa, ou seja, aquele homem não passava ninguém para trás. Então isso aí ele ganhava mais crédito, né? Ele ganhava crédito do homem e ganhava crédito de Deus. Ele alegrava o coração do Senhor, né? Mesmo sem saber, ele estava alegrando o coração de Deus, porque Deus fica feliz, Deus se alegra quando a gente se parece com Ele, até nas mínimas atitudes, irmão. Essa palavra falou comigo profundamente, porque eu vi aqui a integridade, a justiça de Deus, o quanto Deus é íntegro, o quanto Deus é limpo em tudo que Ele fala e faz. Deus é justo. Um dia todos nós vamos chegar diante do Senhor e vamos prestar conta, né? Vamos para a balança de Deus. E a Bíblia diz que a gente não pode pesar de mais nem de menos, mas nós temos que ser moderados, nós temos que ser justos. A balança tem que ter um equilíbrio, né? Que possamos pesar mais nas coisas boas do que nas coisas mais, né? Aí aqui fala, peso justo traz bênção, né? Todo peso justo, tudo aquilo que você faz de justo, sem enrolar ninguém, sem passar ninguém para trás, sem ter olhos altivos, sem querer nada alheio, nada do que não pertence a você. A Bíblia diz que traz bênção, né? Aqui o autor está falando, o peso justo, ele traz bênção. Que glória, que maravilha. Tudo que você faz de forma certa, você louva a Deus. Assim como Jó, onde o próprio Deus deu testemunho, né? Deus testemunho seu, o homem justo, o íntegro e que se desvia do mal. Então, Jó, a Bíblia conta, a Bíblia fala de um homem chamado Jó, que era íntegro, era justo e se desviava do mal, né? Então, a Bíblia fala aqui que o próprio Deus está dando testemunho dele, né? E o próprio Jó falou para Deus, me coloca na balança, Senhor, se tiver alguma coisa na minha vida de errado que eu preciso consertar, eu quero consertar hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu quero consertar. Então, a gente podia observar na vida de Jó que ele passou aquela provação todinha, mas ele louvou o nome do Senhor. Jó, ele não enganava a Deus, enganava nem a Deus, nem aos homens, nada. Ele era íntegro, ele era reto e ele se desviava do mal. Os seus empregados entravam e saíam na sua casa, tinha liberdade de entrar, tinha ele como um patrão, não só como um patrão, mas como um amigo, porque ele era justo em tudo, né? É assim que Deus quer que a gente
se pareça com ele. Da mesma forma, a gente ande de forma reta, porque isso vai trazer bênção, isso vai beneficiar a nossa vida, isso vai nos abençoar de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, a gente será abençoado. A justiça, ele é justo na sua essência. Está falando do próprio Deus, né? A justiça de Deus, ele é justo na sua própria essência, ele é justo no seu proceder, ele é justo nos seus planos, ele é justo na sua vontade. E apesar assim, e ao pensar assim, algumas pessoas dizem, pode escapar da justiça de Deus, mas não da justiça, pode escapar da justiça dos homens, mas não da justiça de Deus, né? Não existe pessoas que falam dessa maneira. Esse homem cometeu algo de errado, ele pode escapar da justiça dos homens, porém não da justiça de Deus. Mas a Bíblia fala que mesmo que o homem e o seu pecado fiquem cobertos, né? Diante dos homens, aqui na terra, mas diante de Deus nada fica encoberto. Se o homem que cometeu o erro, que cometeu o pecado, que anda enganosamente, que anda cometendo atos errados diante do Senhor e não foi julgado aqui na terra, pode ter certeza que a Bíblia fala que quando ele chegar diante do Senhor, ele vai para a balança de Deus, ele vai ser julgado, entendeu? Todos nós. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, pensa, faz, nossas atitudes, né? Nossa forma de agir. A gente tem que imitar Jesus, seguir os passos de Jesus. Não olhar para o homem, não olhar para suas falhas, para o erro que ele comete, mas vamos olhar tão somente para o Senhor Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Em tudo Jesus é bom. Eu pude sentir a presença de Deus fortemente ao estudar essa palavra. Eu estudei um pouco dessa palavra, porém essa palavra é profunda, irmãos, profunda. Eu quero pedir aos irmãos encarecidamente de coração que os irmãos leiam e meditem no livro de Provérbios 11, que o Espírito Santo de Deus vai falar melhor o teu coração. Aqui nós vamos fazer só um pequeno estudo, uma pequena análise, mas essa palavra ela é profunda, muito linda, muito maravilhosa, falou fortemente ao meu coração. Eu louvo a Deus por esta palavra, porque eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para trazer para os irmãos, para os ouvintes, para as vidas, para todos aqueles que vão me ouvir, né? Então a gente fica nessa incumbência, nessa responsabilidade de trazer algo do céu para edificar as suas vidas. Em Daniel capítulo 5, versículo 27, fala: você foi pesado numa balança e foi achado em falta, né? Aí aqui está falando sobre um rei, né, que ele cometeu algo de errado, e aqui nós vamos ver. Essa é uma palavra de condenação que o próprio Deus trouxe ao rei Beltesazar, que foi o último rei do grande império da Babilônia. Esse rei estava profanando as coisas de Deus, estava vivendo a idolatria, estava fazendo coisa que desagradava ao soberano Senhor. Até que chegou o momento em que Deus julgou aquele homem. Durante uma festa que o rei Beltesazar dava, uma mão que escreveu na parede algumas palavras de condenação contra aquele rei, e dentre essas palavras a interpretação dada pelo profeta Daniel foi exatamente essa: que ele li, aquele rei fora pesado numa balança e fora achado em falta. Então aquele rei estava cometendo algo abominável aos olhos do Senhor, né? Então ele foi pesado na balança e ele foi achado em falta, porque o próprio Deus escreveu na parede com o dedo, né? E chamaram todos os magos, todos os intérpretes da época, né? Para interpretar aquela linguagem. E só Daniel, que era o servo de Deus, que pode interpretar, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, só quem entende é espiritual.
O homem carnal não pode entender. Então é por isso que todos aqueles magos, feiticeiros, conselheiros, né? Ou seja, aqueles homens carnais não podiam discernir as coisas do alto, do céu. Porém, Daniel era um homem de Deus e ele pôde trazer a interpretação correta daquela palavra. E o rei foi, na mesma hora, Deus cobrou duramente do rei tudo aquilo que ele estava fazendo de errado, né? Então, tudo aquilo que a gente comete de errado, a gente pensa que não há consequência, mas há sim. Tudo aquilo que o homem comete de errado se torna balança e peso e medida para a sua vida. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado e pedir ajuda ao Espírito Santo todos os dias na nossa vida, para que ele venha trabalhar em nosso caráter, em nossa mente, em nosso modo de agir, modo de falar, modo de se comportar, de andar, o modo de ser, né? A gente tem que pedir ao Espírito Santo para nos ensinar, né? Ensinar o caminho que a gente tem que andar, o caminho que leva ao céu, né? Nós temos que andar pelas veredas da justiça. Não vamos querer nada de ninguém, não vamos querer passar ninguém para trás. Vamos, embora seres humanos falhos, vamos procurar agir de forma correta, porque tudo aquilo que a gente semeia, tudo aquilo que a gente planta vento, tem um ditado que fala que se você plantar vento, você vai colher tempestade. Porém, se você plantar amor, você vai colher amor. E aqui fala, chegará o dia que o próprio Deus nos colocará nessa balança, né? Então, isso é verdade. Todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, pretos e brancos, jovens, velhos e crianças, vai para a balança de Deus. Ninguém escapa. Então, Deus já está avisando. Ande de forma certa, seja justo, seja fiel. Para você ir morar no céu, tem que aceitar Jesus e tem que procurar se desviar do mal. Perfeito ninguém é, mas a gente tem que procurar a perfeição em Cristo Jesus, imitar Jesus, se esforça-te, tem bom ânimo, a Bíblia fala. Então, esse esforço requer renúncia. Todos os dias a gente tem que procurar renunciar a nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos errôneos, o caminho do coração, os desejos do coração enganoso. A gente tem que procurar se afastar desse tipo de coisa, né? É isso que a palavra está dizendo. Esse rei foi julgado porque ele pegou as taças, se eu não estiver enganado, ele pegou as taças que pertenciam ao templo, à casa do Senhor, e foi beber em orgias e prostituição, coisas que pertenciam ao Senhor, e ele foi desfrutar no pecado. Então, teve as consequências, né? Deus pesou ele e ele foi achado em falta. Então, isso é muito sério. Aí aqui fala, quando Deus colocar-nos em uma balança, qual será a parte que pesará mais, a boa ou a ruim? Jó falava que o Senhor poderia pesar ele, que não encontraria coisa mal. Jó, capítulo 31, versículo 6. Vamos ver aqui o que é que Jó está falando. 30, deixa eu ver aqui. Jó, capítulo 31, versículo 6. Fala, pesa-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Glória a Deus que na face da terra houve um homem assim, né? Eu louvo a Deus por a vida de Jó, que maravilha. Quando formos colocados em uma balança, não sejamos inocentados, não por nossa própria justiça, mas pela justiça de Deus, justiça de Jesus. Quando nós formos colocados numa balança, que não sejamos achados em falta, mas que seja tudo correto, agradável, aceitável e aprovado por Deus. Deus está usando essa situação para tratar o nosso caráter. Aqui o autor está falando a respeito do coronavírus, dessa doença que se propaga hoje em dia, né? Então Deus usou essa estratégia, Deus usou essa forma para aproximar o homem de Deus, que o homem estava muito afastado no seu bel prazer, atolado no pecado, no lamaçal do pecado. Então Deus tem como
Deus tem como parar o mundo, irmão. Deus tem as formas. Deus tem as estratégias certas para parar tudo, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele faz como quer, quando quer, a hora que quer e com quem quer. Ele usa os pequenos, né? Ele usa os grandes, Ele usa as crianças, Ele usa até um animal para falar. A Bíblia fala que Deus usou um jumento para falar com o homem, porque o homem era Balaão. Era tão desobediente que Deus teve que usar o próprio jumento para falar com ele, né? O jumento foi e falou com ele. Então Deus tem as formas de trabalhar. Então Deus está forjando o caráter. Deus da Labra Subierga está trabalhando no caráter da massa humana, está amassando. A Bíblia diz que Ele é o oleiro e nós somos o vaso de barro. Ele está amassando o barro, Ele está querendo o povo santo, Ele está querendo um povo diferente, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo que vai morar no céu, irmão. E esse povo que vai morar no céu não pode estar com as vestes espiritual sujas, não. Nós temos que estar com as nossas vestes limpas. É por isso que Deus está forjando o nosso caráter. E é preciso a gente passar por tudo isso, por esse processo todo. Fornalha de fogo, ser amassado, ser confrontado. O pecador tem que ser confrontado para que ele largue o pecado, para que ele volte para o Senhor, volte para o primeiro amor, para as primeiras obras. Porque Deus destruiu a geração daquele povo que Noé vivia pregando. Noé pregou 120 anos para uma geração má e obstinada. Então a balança foi medida e foi pesada na vida daquele povo, e aquele povo foi achado em falta. Deus destruiu aquela nação porque aquela nação era inclinada para o pecado, não queria saber de Deus, né? E hoje em dia não é diferente. Tem muitas pessoas que têm um coração muito duro, muito trancado, muito fechado para o pecado, a labra subierga. Até pessoas que se encontram dentro da casa do Senhor, que se diz ser servo do Senhor, a labra subierga, porém tem comportamento de bode. Pecalabaço, e pessoas que são casadas, jovens, solteiros, que estão no pecado, jogam o pecado lá para debaixo do tapete e pensa que ninguém está vendo, mas a balança de Deus vai te alcançar, a balança de Deus vai te medir, te pesar, darabasubierga, porque de Deus o homem não se esconde, de Deus nada se esconde, e Deus está usando a minha boca nessa hora para falar contigo, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa um pecador, usa. Deus usa uma pessoa que tem falhas, usa. Porém, um pecador arrependido, né? Um pecador arrependido Deus usa, porque Deus precisa falar. A Bíblia diz que se nós se calarmos, até as pedras falarão. Deus precisa falar para o homem, mostrar para o homem que o homem está errado, está andando pelos caminhos espinhosos, não está andando pelas veredas da justiça, não, está andando pelo caminho do seu coração, caminho enganoso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, enganoso são os seus caminhos, quem o conhecerá? Só Deus, irmão. Então é por isso que Deus está promovendo tudo isso, porque Deus quer um aquebrantamento, Deus quer uma nação novo, um povo convertido, um povo liberto, um povo que vai morar no céu tem que ser um povo santo, e um povo santo é um povo separado, um povo de boas obras, que vive a palavra de Deus, a palavra suprema. E eu estava falando para o Senhor, eu vou falar o quê? Me dá a palavra. Eu não tenho nada para oferecer, mas o teu Espírito, sim. O teu Espírito tem. O povo precisa ouvir a tua palavra. O povo quer pão, o povo quer alimento, o povo quer maná, Deus. E Deus colocou a palavra no livro de Provérbios. Eu digo, Provérbios, qual o número? Aí eu fui lendo e me veio Provérbios 11. Aí eu fui analisar essa palavra direitinho e ver o conteúdo que ela estava passando. E esse conteúdo é muito profundo. Fala com todos nós, com grande, com pequeno,
com toda a massa humana. Essa palavra abrange, alcança a todos, do menor ao maior, viu, irmão? Essa palavra está falando comigo, está cortando a espada de Deus, ela corta para lá e corta para cá. Então, antes dela falar com você, ela falou comigo profundamente. Aquilo que eu tiver que endireitar na minha vida, eu vou endireitar cada dia mais, vou me lançar aos pés do Senhor, vou clamar, vou chorar, vou me derramar, abrir meu coração, porque Deus conhece, irmão, a sinceridade de um coração de um homem e de uma mulher. Deus conhece quando um homem e uma mulher quer fazer a sua obra, que tem compromisso com a sua obra, que tem compromisso com Ele, que quer servir, que tem inteireza de coração, que tem sinceridade, entendeu? Que a sua balança é justa, que o seu coração é inclinado e voltado para Deus, Deus conhece. Então eu quero deixar essa palavra de todo o meu coração para os irmãos, que Deus venha te abençoar fortemente, engrandecer o teu ser, engrandecer a tua vida. Escute a voz do Senhor nessa hora, que fala, Provérbios 11, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. O que é que Deus quer falar com isso aqui, irmão? A palavra abominação significa repulsar. Significa repulsar, mundo, adorar falsos deuses, né? Aí aqui eu fui procurar no dicionário, né? Com mais clareza. E eu descobri que a palavra abominação significa aquilo que os israelitas deviam rejeitar do ser imundo, né? Reprovável ou repugnante, né? Como a idolatria. Então tem uma série de coisas que Deus está falando aqui que Ele repudia, né? Ele repudia. No livro de Provérbios está falando, Provérbio capítulo 6, 16, 19, 7 coisas que Deus abomina. Então vamos ver aqui, nós temos que meditar com clareza, entender o que Deus está falando no nosso coração. Olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e são pessoas doentes e Deus quer te curar, Deus quer resolver o teu problema, Deus quer resolver a tua causa. Deus não quer pessoas doentes, não, porque Ele é o remédio. A Bíblia diz que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes, os enfermos. Então, outrora, eu e você éramos doentes, né? Mas Jesus nos curou. Mas só que, porém, que existem pessoas que ainda estão doentes dentro da casa de Deus. Então, Deus quer te curar para que você cure outras pessoas. Porque uma pessoa doente, ela não pode ajudar ninguém, nem a ela mesma ela pode ajudar. Mas Jesus está falando que Ele é o médico dos médicos, Ele traz solução para o teu problema. Existem pessoas que têm problema na vida sentimental. Então ela sai, pula de um relacionamento para outro e fica insistindo. Em vez de buscar o remédio, que é Jesus, em vez de buscar a solução em Jesus, fica buscando a solução num casamento, num homem. Sai de um, vai para outro. Então ela está cometendo um erro atrás do outro, está abrindo brecha para que Satanás entre na sua vida e destrua, né? Está abrindo brecha para que Satanás afaste ela mais e mais de Deus. Então a Bíblia diz que a solução do nosso problema é Jesus, né? Não o homem. Não vamos tentar resolver os nossos problemas com a força do nosso braço, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Agora, a justiça de Deus é soberana e é fiel e é verdadeira. Aí aqui fala que Deus detesta testemunhas falsas que proferem mentira e que semeiam contenda entre os irmãos. Eu lembro que outrora eu trabalhava em um lugar, né? Eu trabalhava no salão de beleza há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. E levantaram uma calúnia contra mim. Aquilo ali afligiu demais o meu coração. Só que a dona do salão conhecia meu caráter e minha procedência. Eu falei para ele, eu não falei isso, eu não fiz isso. Mas eu louvo a Deus, porque Deus me justificou, né? Eu fiquei muito aflita, porque a coisa pior do mundo é você ser julgada, ser condenada por uma coisa que você não fez.
Então aquela jovem, ela tinha semeado contenda e tinha levantado falso testemunho. Aquele mal que ela veio contra mim, aquele mal que o inimigo vem contra você, a Bíblia diz que Deus joga por terra, porque por um caminho Satanás entra, mas por certo ele tem que sair. Então, infelizmente, eu não desejei isso não, mas infelizmente aquela jovem foi colocada para fora do trabalho e eu permaneci. Por quê? Porque eu tenho caráter. Eu tinha e tenho caráter. Então, quando você tem caráter, quem justifica você é o Senhor. Mesmo que o homem não te entenda, mesmo que Satanás se levante contra a tua vida ou use os seus contra ti, quem te justifica é o Senhor. Então, descansa teu coração e fica tranquilo, que nessa guerra, nessa batalha, você não está só. Jesus está cuidando de você. Então, essas coisas são coisas que Deus abomina, irmão. Olhos altivos são pessoas orgulhosas, arrogantes, que quer ser melhor do que outras pessoas. Eu até já preguei isso aqui no meu canal. Pessoas que se acham superior e melhores do que as outras. Nem o próprio Jesus se colocou nesse mérito, né, nesse patamar, porque outrora, quando alguém chegou para Jesus e disse, bom mestre, ele falou, por que tu me chamas de bom? Bom é aquele que me enviou, que é o meu Pai Celestial. Então, ele passou toda a glória, todo o mérito, toda a honra para Deus, né? Ele não quis se intitular como bom, como melhor, mas ele colocou tudo para o seu Pai Celestial. Então, quem somos nós para querer pisar nas outras pessoas ou para querer ser melhor do que fulano, beltrano? Não, irmão. A gente tem que querer ser só um vaso de barro e deixar Deus ser bom na nossa vida. Quando alguém falar para você que você é bom, você fala, bom é o que está na minha vida. Eu sempre falo isso. Bom é o que está dentro do vaso, é a essência do vaso, que é a presença do Senhor Jesus. E aqui fala no livro de Provérbios, o coração que maquina pensamentos perversos, pessoas que maquinem fazer o mal. Deus abomina esse tipo de coisas. Ah, eu vou fazer mal, pessoas que passam a noite querendo fazer o mal, isso é coisa do maligno. Tem um ditado que fala, mente vazia é oficina do diabo. A gente tem que ocupar a nossa mente com as coisas do céu. É hora de buscar o Senhor, é hora de meditar na palavra de Deus, de estudar, comer Bíblia, ler, orar, jejuar, né? Se dedicar, né? Gastar mais tempo na presença do Senhor. Pés que se apressam a correr para fazer o mal. Então, pessoas que se apressam a fazer o mal, anda com fofoca, com tititi. Não gaste seu tempo falando mal do teu irmão, não, mas dobra teu joelho para falar bem dele. Quando alguém vir falar mal de alguém para você, corte isso, repreenda, que isso é maligno, isso é coisa de Satanás. O servo de Deus não empresta a sua boca para o diabo, não. Mas dá a sua boca para Deus, empresta a tua boca para Deus, dá a tua boca para Deus, diga, Deus me usa para louvar, engrandecer o teu nome na face dessa terra, Senhor, né? O servo de Deus, ele fala bem. A única pessoa que a gente fala que não presta é Satanás, mas as outras pessoas, a gente tem que orar por elas, mesmo que elas estejam andando de forma errada, nós oramos por elas, porque foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, vamos seguir os passos do bom mestre. E a Bíblia fala aqui, coração que maquina pensamento, né? Eu já falei, coração que maquina pensamentos perversos, né? Li tudo isso aqui. Fala também de glutonaria, de adultério, que esse tipo de coisa também é abominável. Nosso corpo, irmão, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando a gente aceita Jesus, o Senhor Jesus passa a vir morar dentro de nós. Então, a gente tem que ter um temor, tem que ter uma diferença no andar, no falar, no agir, em todo o nosso ser, né? A gente tem que ser imitadores de Cristo. Nós não somos bons, não. Nós temos uma natureza caída. E para a gente vencer essa natureza, tem que se aproximar de Deus, estar perto de Deus. Versículo 2 fala, em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Tá? Que vindo a soberba, também virá a afronta. Pessoas soberbas, pessoa que quer se sobressair, quer ser melhor do que os outros, quer confrontar, quer bater de frente,
né? Igual eu falei, nossa justiça é trapo de imundícia. Então, seja humilde. Quando alguém vier te humilhar, te confrontar, fique quieto, deixa Deus falar por você, deixa o Senhor ser teu juiz, né? Deixa o Senhor ser a tua balança, deixa o Senhor ser teu advogado, pelejar por ti. Aí aqui fala, mas com humildade está a sabedoria. Então a sabedoria mora naquelas pessoas que é simples, né? Pessoas que às vezes a gente não dá nada, mora lá no meio do mato, da roça, mas quando abre a boca, né? Tem tanta sabedoria, tão instruído por Deus, essas pessoas que a gente só tem que aprender. A gente que é mais jovem, a Bíblia diz, aprenda com os que são mais velhos, com os idosos, porque ele tem bagagem. Ele tem experiência para poder te ensinar. Versículo 3 fala: a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. A sinceridade dos íntegros, pessoas que são justas, como Jó, pessoas que só falam a verdade, pessoas que são sinceras em tudo. Se você fizer qualquer tipo de pergunta, ela vai falar sempre a verdade dos seus lábios. Nos seus lábios mora a verdade. Então, essas pessoas agradam a Deus. O coração de Deus se alegra demais com esse tipo de pessoa. E a sinceridade dos íntegros os guiará, né? Essa sinceridade que se apresenta na nossa vida é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Pessoas que continuam nos seus deslizes, nos seus pecados, estão inclinados para o mal, para fazer sempre o mal. Essas pessoas perecerá, né? A ruína dela virá gradativamente, pouco a pouco, né? Então a Bíblia ela é a verdade absoluta, irmã. A Bíblia ela é um manual, ela nos ensina o caminho de ir para o céu. A gente só não vai para o céu, o homem só não vai para o céu se ele não observar as Escrituras, mas se ele começar a observar a lei do Senhor, a palavra de Deus, ele vai encontrar o caminho, e esse caminho se chama Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Versículo 4 fala: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. De pessoas que, como fala no começo desse versículo, pessoas que trabalham com balança enganosa, né? Que tiram proveito do pobre, da viúva, dos órfãos. A Bíblia fala que a justiça de nada aproveitará as riquezas no dia da ira. Tem pessoas que enricam ilicitamente. Você vê o patrimônio daquele homem, daquela mulher, e você observa, meu Deus, como foi que essa mulher adquiriu tantos bens materiais, mas às vezes foi passando os outros para trás. E a Bíblia diz que a queda dela é garantida lá na frente. Lá na frente, aquilo que ela plantou, ela vai colher, né? E ela não tem sossego, ela não tem paz. Ela fica sempre preocupada se alguém vai passar ela para trás, vai lhe roubar como ela roubou os outros. Então, ela não tem paz de espírito. De nada aproveita as riquezas do dia da ira, né? A ira do Senhor, que está falando, a ira do Senhor, o juízo do Senhor vai vir sobre esse tipo de pessoas que praticam coisas erradas, que passa o pobre para trás, que engana o pobre, o necessitado, né? Assim como no meio político há muitos corruptos, pessoas que enganam, que pensam que está por cima. Não se preocupe, Jesus é juiz, Ele é quem vai julgar essas pessoas, não somos nós. Mas a justiça e a balança de Deus virá para todos, né? Para todos, principalmente para os ricos, né? Para os ricos que passam a perna, né, nos outros, que enganam os outros. É isso que a Bíblia está falando. Tem muito rico que é bom, como Jó, é justo, mas tem uns que não. Mas a justiça livra da morte, né? Mas a justiça livra aquele que é justo, aquele que é reto, que anda nos caminhos do Senhor, que observa a sua lei, né? Faz a vontade de Deus. Então, isso aí, a justiça de Deus vai vir em seu benefício, em seu favor. Eu lembro que um dia eu tinha algo para ser resolvido e eu fiquei muito preocupada, porque
aquele homem queria me passar para trás, mas Deus ele se apresentou como meu juiz naquela causa e me deu vitória, né? Deus é maravilhoso, irmãos, e Deus cuida dos seus. Versículo 5 fala: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Então aqui está falando a justiça do sincero, porque quem é a justiça do sincero? É o Senhor Jesus. Endireitará o seu caminho. Jesus endireitará o caminho dos seus, do seu povo, né? Do homem que tem o coração inclinado e voltado para Ele, do homem que o aceitou como único e suficiente Salvador. Não adianta dizer, eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu frequento a Deus. Tem que ter uma aliança, tem que ter um compromisso, tem que entregar a vida do Senhor para que Ele seja teu juiz e que Ele peleje por a tua causa, né? Não adianta ser só um observador e um admirador da lei e da palavra do Senhor. Tem que ser filho, e para ser filho, tem que aceitar Jesus para ir morar no céu. Mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. Então, aqueles que são perversos, que maquinam o mal, né? Que têm o coração obstinado, inclinado, voltado, seus pés, se deleitam nesse tipo de coisa, ele cairá, né? Ele cairá por conta própria, né? O mal não prevalece nunca, mas sim o bem. Amém, amados. Aí aqui fala a justiça dos... Eu vou ler mais um versículo aqui, que é o 6. Fala a justiça dos virtuosos livrará, mas a sua perversidade serão apanhados os iníquos. Então, aqueles que praticam sempre o bem, será sempre justificado, será sempre abençoado, será sempre bem-aventurado pelo Senhor, né? E aqui nós vamos fazer um resumo dessa palavra que fala... Provérbios, capítulo 6, 16 e 19. 7 coisas que Deus abomina, né? Nós lemos. Que são olhos altivos, pés que se apressa a fazer o mal, coração que maquina também, pensamentos e coisas perversas, né? Como está escrito aqui. Testemunhas falsas, né? Pessoas que semeiam contenda entre os irmãos, olhos altivos, né? Pessoas que derramam sangue inocente, né? Pessoas que matam outras pessoas inocentes. Então, Deus abomina esse tipo de coisa. E Deus, ele se apresenta como juiz, viu? Para resolver essas causas. Aí aqui a balança de Deus. A balança de Deus é um símbolo da justiça, da prudência e da equidade. E a balança tem a função de medir e de pesar os atos dos homens, tanto na vida terrena como na vida espiritual. Então, tudo aquilo que você faz aqui na terra, você é julgado, né? Você é observado, você é pesado pela balança terrena dos homens. Mas aqui também fala de uma balança superior, que está acima da nossa, que é a balança de Deus, né? Que todos nós vamos passar por ela. E a palavra ênfase significa peso. E a palavra ciclo significa valor. Abominação, o que significa? Repulsar. Mundo, adorar falsos deuses. Amém, amados? Vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos falar para Deus que Ele é bom todos os dias, que Ele é maravilhoso. Vamos fazer uma oração de gratidão por a sua maravilhosa palavra. Deus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, porque ela falou profundamente ao meu coração e que ela venha falar o coração dos teus filhos, das tuas filhas, que ela venha alcançar a vida, que ela venha libertar, venha transformar, porque o intuito, Pai, de fazer esse canal foi para que vidas sejam alcançadas, entendeu? Para que vidas venham ser transformadas, não é like, não é números, não é nada disso de visualização, mas é para que vidas venham ser alcançadas e que o teu nome venha ser glorificado, Pai. Pai, que a tua palavra vá, Pai, e produza o resultado a qual está sendo mandado. Confirma, meu Deus, a bênção e a vitória na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.